Boa noite, me chamo Cristina Dami, sou natural de Santos, litoral de São Paulo, tenho 38 anos, sou uma mulher branca, alta, loira e no momento eu estou usando uma blusa preta de manga comprida. Hoje vou falar com vocês sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender o que são esses processos psicológicos e o que é a construção dos conceitos científicos. Vou falar com vocês. Processos psicológicos superiores foi desenvolvido por Vygotsky. E quem foi Vygotsky? Vygotsky foi um psicólogo russo que desenvolveu diversas pesquisas na área do desenvolvimento de aprendizagem e do papel importante que as relações interpessoais desenvolviam nesse processo. Então, para Vygotsky, a vivência, a convivência era fundamental para o desenvolvimento neurológico e psicológico dos seres humanos. Vygotsky desenvolveu e nomeou como processos psicológicos superiores. Segundo ele, existem 8 funções mentais complexas. Por que complexas? Elas demandam mais atenção, mais estímulo do que as básicas. E essas funções são desenvolvidas ao longo da vida. E elas são essenciais para o pensamento humano. Então, segundo Vygotsky, essas 8 funções são atenção, memória, pensamento, inteligência, percepção, emoção, motivação e, por último, linguagem. Hoje vamos falar exatamente sobre a linguagem e o papel dela que ela desenvolve nesse caminho que todos nós, seres humanos, percorremos para traçar esse nosso lado psicológico superior. Tanto no convívio interpessoal, como principalmente no interpessoal, seja no âmbito escolar, no âmbito profissional, no âmbito familiar. Vamos ver. E papel fundamental no desenvolvimento cognitivo e na capacidade de raciocínio dos homens, nós, seres humanos. Então, a linguagem, ela está muito presente e ela deve estar e tem que estar presente no dia a dia de todos nós. Seja a linguagem verbal, seja a linguagem não verbal, através da comunicação alternativa, seja através de signos, seja através de gestos, seja através da comunicação de libras. O homem precisa se expressar, o homem precisa conversar e o homem precisa se posicionar, falar seus agrados, falar sobre os seus desagrados, e para isso o homem precisa utilizar a linguagem. A criança, ela precisa, vou falar principalmente das crianças, que é o meu foco no meu trabalho. As crianças, elas precisam se expressar, elas precisam dizer como está indo o processo pedagógico, como está nos seus lares, como ela está no dia a dia, como que ela está se sentindo, como ela se sente em relação às outras crianças da sala, como ela se sente em relação ao nosso atendimento como professora. Então, a criança, a partir do momento que ela consegue, que ela entende, que ela é capaz de se expressar, seja o aluno verbal como não verbal. Eu tenho um aluno não verbal e esse se expressa muito melhor do que muitos verbais que eu atendo. Então, eu sempre digo que eles precisam me dizer e precisam se posicionar como seres humanos para que a gente consiga, para que eu consiga atendê-los de forma clara, de forma coerente, de uma forma assistida com certeza e 100%, satisfazendo o aluno e fazendo com que ele goste da aula, com que ele compreenda, com que ele queira compreender e com que ele queira estar nos 45 minutos, ou seja, nas 4 horas que permaneço com eles, que ele queira estar ali comigo e que ele queira desenvolver as suas habilidades, tanto emocionais, como pedagógicas, como de autoconhecimento. Sou professora do AE, não disse antes. Então, eu sempre trato exatamente a linguagem como principal na minha aula. Para mim, o aluno tem que se expressar, o aluno tem que se soltar e o aluno tem que dizer o porquê ele está aqui, o porquê que ele quer e o porquê existem algumas barreiras que ele salienta e que nós vamos trabalhar juntos. Bom, essa foi a parte de processos psicológicos superiores. Agora eu vou explicar para vocês sobre a construção dos conceitos científicos. O homem precisa ter a capacidade de absorver, de processar e de armazenar as informações. Então, o homem precisa conseguir gerir
todos os pensamentos, ele precisa se autocompreender o que ele está pensando, para depois externar, para depois se expressar e para depois colocar em pauta suas ideias, suas opiniões, suas contrariedades, para poder chegar num consenso comum. Esse processo de pensamento, esse processo de linguagem, ele não surge de uma forma inata no ser humano. Então, o homem, ele vai, conforme ele vai, segundo Vygotsky, conforme ele vai convivendo, conforme ele vai tendo essa interação social, ele vai construindo a sua habilidade de raciocínio, a sua habilidade de conseguir pensar, a sua habilidade de se autorregular, de se autocompreender, para então colocar o seu posicionamento onde quer que ele esteja. A linguagem constrói os processos mentais e não somente as expressa. Então, a linguagem tem que estar, primeiramente, quando a criança começa a aprender algo, ela fala, temos a tendência de falar, para depois começarmos a armazenar somente no mental e conseguir, sem pronunciar, juntar todas as nossas ideias. E aí vamos fazendo o nosso amadurecimento mental, psicológico, de autocompreensão. O papel do professor e do mediador é de instruir e conduzir o aluno nesse processo de autoconhecimento, processando seus pensamentos, os compreendendo e conseguindo em seguida expressá-los. Então, nós como professores temos papel fundamental na vida da criança, seja ela em qual etapa ela estiver. Na primeira, na segunda etapa, na terceira etapa, na faculdade, na pós, no mestrado, o professor que está lá na frente e o mediador, eles são essenciais, nós somos essenciais, e vocês desse lado que são meus professores são essenciais nessa busca de conseguir compreender uma nova matéria, de conseguir expressar o que estou pensando, de conseguir elencar exatamente, conseguir passar a ideia com clareza e conseguir tirar daqui de dentro tudo que tem de milhares de informações e passar adiante. Todos nós temos medo, todos nós temos angústias, todos nós achamos que não vamos ser capazes, mas é só colocar tudo numa pauta, colocar tudo certinho no seu lugar, que a gente consegue expressar para o outro todas as nossas ideias que estão surgindo, sejamos verbais ou não verbais. Isso independe. Linguagem e construção dos conceitos científicos seria a segunda parte da nossa conversa. Tem um papel fundamental na construção e na organização do conhecimento. Por exemplo, quando vamos fazer um debate, precisamos organizar, estruturar e compartilhar conhecimento. Então, quando foram criar conceitos, precisaram sim se reunir pessoas, cientistas, psicólogos, médicos, e para que fosse criado conceitos, para que fossem criadas teorias, para que fossem criadas regras, precisam várias pessoas expressar e colocar sobre pauta mesmo, sobre conversa, debate, suas ideias, para que fosse compreendida toda a hegemonia da reunião, toda a hegemonia do debate, para que então depois disso chegassem num comum acordo e de forma homogênea colocassem no papel e criassem as leis, as normas e os conceitos. Então, para tudo, utilizamos a linguagem, para tudo utilizamos o método de conseguir expressar de forma clara, conseguir expressar com coerência, conseguir expressar de forma leve e conseguir expressar de uma forma que haja a interação, que haja a compreensão pela outra parte e que conseguimos deixar expresso a nossa vontade, o nosso entendimento e as nossas ideias e ideais. Eu espero ter conseguido ser um pouquinho clara para vocês, conseguido ter transmitido todo o meu conhecimento e a minha leitura do dia. Eu agradeço a atenção. Não foi fácil gravar vídeo, porque eu não sou uma pessoa que grava vídeos com frequência. E realmente, para minha próxima pauta pessoal é perder a vergonha de falar de frente para as câmeras, porque na sala de aula para mim é muito mais fácil no AE. Eu agradeço, me despeço, uma boa noite e até o próximo vídeo.